Olá, seja muito bem-vindo a mais um MP em Ação. Esta edição está repleta de informações e notícias que mostram a força do trabalho do Ministério Público. Você vai acompanhar uma entrevista sobre a defesa dos direitos das minorias e conferir os principais destaques do mês de janeiro, incluindo a posse de 3 novos promotores que já estão prontos para reforçar a atuação do MP em nosso estado. E não para por aí. Vamos até Guaraí conhecer a sede das promotorias de justiça da cidade e como o cidadão pode acessar os serviços na comarca. Além disso, você acompanha como está o andamento das obras da nova sede das promotorias de justiça de Araguaína. E além disso, vai assistir mais um relato inspirador de uma história de vida transformada pela atuação do Ministério Público. Fique com a gente, porque o MP em Ação está só começando. Em janeiro, eu fui a Araguaína e acompanhei a vistoria da obra da nova sede das promotorias de justiça da cidade. Vamos acompanhar no nosso quadro MP Muito Melhor. A nova sede das Promotorias de Justiça de Araguaína terá mais de 4.300 metros quadrados de estrutura moderna, sustentável e acessível. São 20 gabinetes, auditório, garagens, espaços administrativos e de atendimento ao público. O Procurador-Geral de Justiça, Abel Andrade Leal Júnior, visitou a obra no fim de janeiro, acompanhado do subprocurador Luciano Casarotti, da coordenadora da sede, a promotora de justiça Valéria Buzo, e dos promotores de justiça Ricardo Pérez e Jennifer Medrado. A nova sede fica no centro da cidade, na Avenida Filadélfia, ao lado do Fórum de Araguaína, e a previsão é inaugurar ainda este semestre. Além de Araguaína, as promotorias também atendem as cidades de Aragominas, Carmolândia, Muricilândia, Nova Olinda e Santa Fé do Araguaia. Uma obra que com toda certeza acompanha o crescimento de Araguaína e da região e ainda traz conforto e agilidade no atendimento da população. Se falamos de sede nova, agora vamos falar de novos promotores e mostrar para vocês os destaques do portal do MPTO em janeiro. Vem comigo, esse é o Aconteceu. E para contar pra gente o que foi destaque no nosso portal de notícias, eu recebo agora o jornalista Francisco Shimada, que é parte da nossa assessoria de comunicação do Ministério Público do Tocantins. Oi, Francisco. Oi, Daiane. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu venho aqui trazer para vocês que o Ministério Público foi destaque nesse mês de janeiro, então eu trago algumas notícias do nosso portal. A primeira delas é sobre a implantação do Disque Maus Tratos no Tocantins. Essa ferramenta vai pedir que a cidadã e o cidadão façam denúncias relacionadas a maus tratos a animais aqui em nosso estado. Então é importante ficar atento a isso. Uma segunda notícia é sobre a expansão do programa Jovem Aprendiz, voltado para adolescentes aqui que têm uma formação nas instituições públicas. Outro destaque também foi aqui no nosso portal. E a terceira notícia que eu trago é sobre a ampliação nessa questão do debate entre o governo do estado e o Ministério Público sobre a ampliação das políticas públicas de igualdade racial aqui no Tocantins. E como você falou logo no início do nosso programa, a gente traz agora uma reportagem sobre a posse dos novos promotores e da nova promotora de justiça aqui do Ministério Público. Vamos conferir essa reportagem? Vamos lá! O Ministério Público do Tocantins reforçou seu quadro de membros com a posse de 3 novos promotores de justiça substitutos. Annelise Schlickman, Charles Miranda e Matheus Adolfo dos Santos foram aprovados em um concurso público de 6 etapas realizado em 2022. Tornam-se parte de uma instituição que há 36 anos atua na promoção da justiça, da cidadania e do bem-estar social. Em frente ao Colégio de Procuradores de Justiça do MPTO, os novos promotores prestaram juramento e assinaram o termo de posse, oficializando sua entrada na carreira. Eu sou filho do Tocantins, sou filho da cidade de Sítio Novo do Tocantins e para mim é uma felicidade muito grande poder contribuir com a sociedade do meu estado, agora fazendo parte dessa instituição tão rica e tão maravilhosa em transformação social. Como dito pelos colegas hoje, o Ministério Público é uma instituição de transformação social e fazer parte deste trabalho que vem sendo feito, para mim, é motivo de grande orgulho. É uma oportunidade que tenho de honrar
e retribuir tanto à sociedade da minha cidade quanto do meu estado por terem me permitido estudar, né, para galgar essa posição em que hoje me encontro. Ganha a sociedade, ganha o Estado do Tocantins, ganha o Ministério Público do Tocantins, mais 3 promotores para ir aí para as nossas cidades do interior, para reforçar o atendimento à população e reforçar a prestação de serviços ao Tocantins que são oferecidos pelo Ministério Público. Com a posse, eles se juntam a 105 promotores de justiça e 12 procuradores do Ministério Público do Tocantins. Os novos membros agora iniciam sua trajetória na instituição, fortalecendo a atuação do MP em defesa dos direitos da população. Com unidades em todo o Tocantins, o Ministério Público consegue estar próximo de todos os cidadãos. Guaraí é uma das várias cidades do estado que contam com uma dessas sedes de promotoria de justiça. O prédio fica localizado no centro de Guaraí, na Rua 9, próximo à Câmara Municipal e à Prefeitura. Seu telefone é o 63 3236 3508. Nas promotorias de justiça de Guaraí, são atendidos os cidadãos também de 3 cidades próximas: Presidente Kennedy, Tabocão e Tupiratins. Se os seus direitos ou se os interesses de sua comunidade foram desrespeitados, vá até a sede da Promotoria de Justiça. Para sua comodidade, você também pode falar com a ouvidoria do Ministério Público pelo telefone 127. Acessar o site mpto.mp.br ou baixar o aplicativo MPTO Cidadão. Hoje, o nosso quadro de entrevistas aborda um tema essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Você já ouviu falar sobre o direito das minorias? Mas você sabe exatamente quais grupos e por que são considerados minorias? Para esclarecer essas questões e explicar como o Ministério Público atua na defesa dos direitos dessas pessoas, recebemos a promotora de justiça, Jaqueline Orofino. Seja muito bem-vinda, promotora. Obrigada, Daiane. Agradeço muito a oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito, com o qual já tive a oportunidade de trabalhar e que é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Doutora, quando a gente fala em minorias, a gente não está falando só de números. A gente está falando de pessoas, de grupos que muitas vezes enfrentam dificuldades para que seus direitos sejam respeitados, né? Seja pela cor da pele, pela religião, pela orientação sexual, identidade de gênero, ou mesmo pela sua condição social. Afinal, doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que são essas minorias e qual é o papel do MP na defesa desses direitos. Daiane, assim, me permita fazer um parênteses aqui. Eu não gosto muito nem de falar em minorias. Na verdade, eu prefiro usar grupos vulneráveis, porque quando a gente fala minorias, a gente está estigmatizando ainda mais essas pessoas que já são menosprezadas, que já são diminuídas. Então, quando a gente trata como minoria, a gente está reforçando esse estigma. E esses grupos vulneráveis, como você colocou, envolve a população LGBTQIAPN+, os negros, as mulheres, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, que são as pessoas que, por alguma deficiência na política pública que deveria atendê-las, elas não conseguem gozar dos mesmos direitos que as outras pessoas, do modo como está na Constituição Federal, principalmente. E é aí que entra a atuação do Ministério Público. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, em alguma medida, mas após a Constituição de 88, principalmente, foi elevado à categoria de guardião dos direitos individuais e sociais. E nesse papel inclui a defesa dos grupos vulneráveis. E aí eu lhe pergunto, na sua opinião, quais são os desafios, os maiores desafios enfrentados, então, pelo Ministério Público na defesa desses direitos? Assim, quais são os passos que a gente precisa dar para a gente avançar nessa pauta? Eu creio que, se fosse para falar em desafios, eu classificaria em desafios internos e desafios externos.
Os desafios externos são aqueles que todas as pessoas que trabalham com essa temática enfrentam, que é, sobretudo, a discriminação e o preconceito. Né? Sempre que a gente fala de LGBTQIAPN+, sempre que a gente fala da população negra, sempre que a gente fala dos adeptos das religiões de matrizes africanas, por exemplo, tudo isso sempre vem dotado de uma carga de preconceito e discriminação. E internamente a gente também enfrenta alguns obstáculos, e aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa enquanto instituição, porque, embora, como eu disse, a partir de 88 o Ministério Público tenha ganhado uma nova roupagem de defesa desses direitos, aliada às outras atribuições que ele já tinha anteriormente, hoje ainda a gente vê um Ministério Público que se preocupa, não sei se mais, mas assim, que dá muita relevância à atuação criminal, que é imprescindível e que é a nossa bandeira e sempre vai ser, mas de repente fica meio que em segundo plano a defesa dos direitos dos grupos vulneráveis. Então, creio assim que a gente tem avançado, tem melhorado, mas a gente precisa trazer mais esses temas para discussão, para debate. Precisa haver formação continuada de promotores de justiça e promotoras de justiça, desde o ingresso, durante todo o longo da carreira, para que a gente tenha sensibilidade para tratar desses temas. Todos nós, promotores e promotoras de justiça, temos obrigação de ter condições de lidar com esses temas. Agora, quando a senhora fala justamente desse treinamento, dessa promoção de conhecimento entre os próprios promotores, então a gente também tem que envolver a sociedade mais nisso, envolver aí as associações, envolver os grupos que representam esses grupos e essas minorias? Sem dúvida, sem dúvida. O Ministério Público sozinho também não vai conseguir fazer nada. Na verdade, o Ministério Público é o catalisador, é o articulador entre a sociedade civil, entre os demais órgãos do poder público que também tratam dessa temática, e entre as organizações mesmo da sociedade, né, organizações de bairro, enfim, essas pessoas têm que ser chamadas para o debate, chamadas para as conversas, até para a gente saber o que elas precisam efetivamente. O que a gente, enquanto Ministério Público, pode fazer para que elas tenham seus direitos efetivamente assegurados e possam gozar desses direitos. Sem ouvi-las, a gente pode achar que está no caminho certo, mas está fazendo errado. Então, envolve uma formação tanto nossa, enquanto uma capacitação técnica, vamos dizer assim, né? Nossa, do nosso público interno, dos nossos servidores, como acolher uma pessoa que chega lá na recepção, como encaminhar, como tratar, e também esse engajamento com a sociedade civil. As duas coisas são muito importantes. Doutora, esse é um trabalho que o MP tem tomado, é um caminho que o MP tem tomado, né? Esse trabalho em rede, essas parcerias, mobilização de instituições, a senhora acha que isso também é essencial, então? É fundamental, porque o Ministério Público sozinho não tem pernas para atender a tudo e a todos. Então, é o que eu falei, o Ministério Público tem que fazer o papel de articulador com o poder público, que é o responsável por desenvolver e aprimorar as políticas públicas de atendimento aos grupos vulneráveis, articular, por exemplo, com as delegacias especializadas, articular com os grupos da sociedade civil, articular com a Defensoria Pública, para que todos juntos e atuando em rede a gente possa acolher essas pessoas, ouvi-las e atendê-las da forma mais adequada. Assim, o Ministério Público sozinho não vai estar presente em todos os bairros, não vai estar presente em todos os lugares que acontecem as violações de direito, dentro das casas das pessoas. Então, por isso é importante a atuação em rede. De repente, a gente tem um postinho de saúde lá no bairro, vou dar um exemplo, no bairro do Taquari, que é muito distante da nossa sede aqui, mas lá no postinho de saúde tem uma psicóloga, uma assistente social, que vão poder atender alguém que tenha sofrido uma violência, por exemplo. E aí essa situação, se há uma rede articulada, chega ao conhecimento do Ministério Público. E aí eu queria que a senhora reforçasse, aqui no MPTO, além da atuação de cada promotor de justiça para garantir esses direitos, existem órgãos que desempenham um papel exclusivo? Como é que é o trabalho desses órgãos, doutora? Aqui no Ministério Público nós temos o Núcleo de Atendimento às Vítimas, que conta com atendimento psicológico e social, faz o acolhimento das vítimas aqui na instituição e dá também os encaminhamentos jurídicos, né, para essas vítimas. Nós temos o Centro de Apoio da Cidadania, dos Direitos Humanos, da Mulher e do Consumidor,
que faz um trabalho tanto interno de prestar o apoio para os promotores de justiça, para que eles tenham condições de melhor desenvolver os trabalhos nessa temática, como também faz o papel de articulação com os órgãos externos que também trabalham com o tema. Nós temos a ouvidoria, que é um importante canal de denúncia, né, para que as denúncias cheguem ao Ministério Público, e nós temos algumas promotorias especializadas. Por exemplo, aqui em Palmas, né, que é, vamos dizer, a situação mais ideal, assim, a gente tem a promotoria da infância e juventude, a gente tem a promotoria da mulher, a gente tem a promotoria da cidadania, que defende os direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIAPN+. Então, sempre que um cidadão se dirige ao Ministério Público, seja por meio da ouvidoria ou dos núcleos, além do Núcleo Maria da Penha, que eu me esqueci de falar, que é específico na violência doméstica, né? Tem também os promotores de justiça para atendê-los. Doutora, eu queria então que a senhora reforçasse, o MP ele pode ser acionado por qualquer cidadão quando os direitos das minorias são violados, tanto aqui em Palmas quanto no interior. Eu queria que a senhora reforçasse então quais são esses canais disponíveis e como fazer essa denúncia, de que forma, que dados as pessoas podem recolher, como é que ela pode ajudar o promotor a atuar para que esses direitos sejam respeitados. A gente tem o canal de denúncia mais divulgado de violência doméstica, 180. 190 da Polícia Militar, sempre à disposição. A ouvidoria do Ministério Público também sempre à disposição. Quanto maior for a quantidade de informações que o cidadão ou a cidadã puder fornecer para o Ministério Público, maior será a chance de sucesso na nossa atuação para fazer com que aquela violação de direitos pare, que ela cesse, né? Então, assim, se a pessoa puder trazer, olha, eu fui procurar um atendimento no CAPS, alguma coisa assim, não fui bem atendida pelo profissional fulano que trabalha em tal período, que sei lá, é concursado ou é cedido, quanto maior for a quantidade de informações, mais fácil é para a gente atuar, né? Existe a possibilidade de ser resguardado o anonimato e da denúncia ser feita sigilosamente. Isso, às vezes, dificulta um pouco o nosso trabalho, mas a gente sabe que isso é importante também, porque muitas pessoas não têm coragem para denunciar, justamente porque sabem que, em razão das denúncias feitas, sofrerão muitas retaliações. Já sofrem preconceito de toda a natureza, já sofrem discriminação e sofrerão ainda mais retaliações caso venham a denunciar. Então, é possível que essa denúncia seja feita também de forma anônima. Doutora Jaqueline, a gente agradece a sua participação e os esclarecimentos que são tão importantes e às vezes tão pouco conhecidos pela maioria da população. Essa é uma pauta que reforça o papel do Ministério Público, como a senhora disse, como defensor do regime democrático e da cidadania. Obrigada. Eu que agradeço, para mim é um prazer e contem sempre comigo. Neste mês de fevereiro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Mas você sabe o que a lei garante aos pacientes que estão em tratamento contra esta doença no Brasil? Diz aí, MP. A luta contra o câncer impõe grandes desafios aos pacientes, mas também gera direitos previdenciários correspondentes ao quadro clínico da pessoa em tratamento. O segurado do INSS que estiver temporariamente incapacitado para exercer o seu trabalho tem direito ao chamado auxílio-doença. Já quando a incapacidade for total e permanente, atestada em laudo médico, o segurado tem direito à aposentadoria por invalidez. Também é previsto o pagamento de auxílio-acidente, quando alguma sequela da doença provocar a redução da capacidade de trabalho do paciente. O trabalhador diagnosticado com câncer tem também direitos em outras áreas, como o saque do Fundo de Garantia e do PIS/PASEP e a isenção de imposto de renda na aposentadoria. E, claro, todo paciente tem direito a tratamento de saúde ágil e integral pelo SUS, inclusive com o fornecimento dos medicamentos necessários.
já que falamos de tantos direitos, eu não posso deixar de reforçar. Você já aprendeu como fazer uma denúncia ao MPTO? Pois é, nós temos uma ouvidoria pronta para te atender pelo telefone 127 ou pelos canais da ouvidoria. Confere aí. Estamos de volta. É hora de conferir como é a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado. Roda o VT. 170 milhões de reais. Esse foi o volume de dinheiro movimentado em esquemas criminosos investigados pelo GAECO em 2024. Corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outros crimes organizados exigem uma atuação forte e estratégica. No Tocantins, essa resposta vem do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Tocantins, em ações coordenadas com os órgãos de segurança estaduais e federais. A luta contra a corrupção, o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro foi intensificada no ano passado. Além das movimentações financeiras ilícitas investigadas, 66 pessoas foram denunciadas na Justiça e 158 diligências externas realizadas, além de 12 grandes operações para desarticular grupos criminosos. Cada ação do GAECO representa um passo firme contra a criminalidade. Investigação, inteligência e ação para proteger a sociedade. Agora é hora de MP presente na minha vida. E eu convido vocês para ir comigo ali para o nosso púlpito, onde eu converso com a jornalista Sâmia Caires, que é a responsável pelas redes sociais do Ministério Público do Tocantins. Oi, Sâmia. Oi, Dai. A Sâmia veio aqui para mostrar mais um relato emocionante de vidas transformadas pela atuação do MPTO. Conta pra gente qual é a história de hoje, Sâmia. Daí, esse mês vamos mostrar a história da Helenilde, que estava sem memória na cidade de Nova Olinda, e uma assistente social, a Keila, sensibilizada com a situação, procurou a ajuda do Ministério Público. Vamos conferir essa história? Vamos lá? Eu andava aqui no pronto atendimento dia sim, dia não. E eu comecei a perceber uma mulher que ela sempre ficava aqui com muita frequência. Mas no início eu achava que era normal, por ser um pronto atendimento, poderia estar buscando atendimento. Até que um dia uma funcionária me contou sobre a história dela. Disse que ela foi encontrada em uma das ruas da cidade, com o passado todo em branco na mente, e que ela não sabia dizer nem o nome dela. E que ela ocupava um dos leitos. E que quando esse leito precisava ser ocupado por pacientes, ela era retirada do leito e ficava perambulando aqui na recepção, nas cadeiras, até que esse leito fosse desocupado novamente. Eu já conhecia como conselheira tutelar o trabalho do Ministério Público, as intervenções do Ministério Público. Eu pude garantir muitos direitos para minha filha que o Ministério garantiu. E aí eu escrevi, eu lembro que eu iniciei o e-mail para o Ministério Público dizendo que primeiramente eu confiava na lei de Deus e também na lei do homem, e que através do Ministério Público eu tinha muita esperança dela ser encontrada. Enviei esse e-mail para o Ministério do Estado de Tocantins, logo entraram em contato comigo, que era de Palmas, do Ministério de lá, e 4 meses depois eu tive a informação que o Ministério conseguiu localizar os familiares dela, que a Helenilde era de Marabá e era uma pessoa depressiva, que tinha vários quadros de internações por causa da depressão, e que eles estavam vindo para buscar a Helenilde, a família estava vindo. Ela saiu simplesmente, a gente achou que ela ia voltar e aí não voltou. Aí passou tanto tempo, nós achamos que ela já tinha até falecido. Eu me emocionei na hora que eu não resisti ver minha irmã daquela situação. E se não existisse o Ministério Público, eu tenho certeza que até hoje minha irmã ainda não tinha encontrado ela, né?
eu me sinto muito feliz. Eu sei que uma das maiores missões nossa aqui, ser humano na Terra, é servir o outro. E tem o Ministério assim como o coração da garantia desses direitos. Uau! Melhor do que ver direitos garantidos é ver que o MP ainda ajudou a unir uma família, né, Sâmia? É verdade, Dai. E essas e outras histórias você pode conferir no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais, @MPE Tocantins. Segue o Ministério Público. É isso aí, gente. Vamos seguir o Ministério Público. Obrigada, Sâmia. E agora vamos conferir uma lei nova, que promete fazer diferença na educação do Tocantins e do Brasil. É hora de conferir o Tá na Lei. Tá na lei. Sancionada em janeiro deste ano, a Lei 15.100 proibiu o uso de aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes nas escolas de educação básica em todo o Brasil, durante aulas, recreios e intervalos. O uso é permitido apenas para fins pedagógicos ou casos específicos, como acessibilidade, saúde ou emergência. A lei prevê que as escolas devem promover espaços de escuta, acolhimento e conscientização sobre os riscos do uso excessivo de eletrônicos, oferecendo apoio psicológico aos estudantes. A medida busca promover um ambiente escolar saudável, protegendo a saúde física e mental de crianças e adolescentes. Chegamos ao final de mais uma edição do programa MP em Ação. O nosso programa é veiculado mensalmente na TV Assembleia e na Unitins TV. Também está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, @MPE Tocantins. Obrigado pela sua companhia e até o próximo mês. Tchau!